arquétipos dentro do sistema familiar, essas representatividades, elas são reais dentro do sistema. Elas são inventadas, ele não. Elas são reais. E, em geral, elas vêm de uma necessidade do próprio clã. Entende? Então, esses papéis, eles serão desenvolvidos ali. É como se o próprio clã, ele fizesse ali, obviamente, né, que um processo muito inconsciente para a maioria de nós pertencentes àquele clã, que ele projetasse aqueles lugares e precisassem de pessoas para irem assumindo aquelas representações ali. Entende? E aí eu vou falar para vocês aqui de alguns arquétipos que são muito comuns, que toda família tem. Toda família tem. Tá? Não importa o seu julgamento sobre isso ser certo ou sobre isso ser errado, entende? Vai ter, tá? Eu vou começar com um que eu não me coloquei aqui, mas que aí me ocorreu ali, que eu acho que vocês vai ficar muito fácil de entender, que é a ovelha negra. A ovelha negra, ela é um arquétipo, não é? Já há muito tempo, seja aqui na Europa também tem o conceito da ovelha negra, hoje em dia eu moro aqui, eu sei, seja no Brasil também, não tem o conceito da ovelha negra? Não é, olha pra você ver, o conceito da ovelha negra. Gente, a ovelha negra é uma ovelha. A branca é uma ovelha. A marrom é uma ovelha. O que a ovelha negra significa? Por que ela é negra? Entende? Preta. O que ela significa? Entende? Vocês estão entendendo? Aquilo é um arquétipo. Aquilo é um símbolo. O que significa a ovelha negra? Entende? Aparentemente era pra ser uma ovelha de uma cor diferente. Mas não. O que é a ovelha negra? A ovelha negra é aquela pessoa que ela destoa, vamos dizer assim, né, com essa palavra aqui, lembrando o Paulo Ricardo naquele filme dele, que ele fala, alguns destoam lá da Dona Hermínia, é aquele que destoa na multidão das ovelhinhas brancas, porque tem poucas, né, assim, geralmente, né, as ovelhas negras não são muito, lá o DNA, não sei o que rolou, tem menos, eu não sei realmente, tá, biologicamente a explicação, tem menos negras do que brancas, então ela destoa ali, né. E aí, claro, como ela destoa aí, quem é que é a ovelhinha negra? Aquela que não obedece o bando, aquela que vai para outro lado, né? Que vai para outras virtudes, que vai para outros campos e corre riscos e dá trabalho pro pastoreiro, né? E pro cachorrinho do pastoreiro. Quem é? A pobre da ovelha negra, né? Ela. E todo o sistema familiar tem um representante das jovens. Todos têm. Nasce aquele tanto de ovelhinha branca, bonitinha, todo mundo bonitinho, pastoreiro, tudo dando certo. Vem aquela que causa, né? Então, ela traz esse símbolo para dentro do sistema familiar, a gente linkando com as constelações familiares, porque isso é real, tá? Todo sistema familiar vai ter a peça, vamos dizer assim, que vai destoar. Compreende? É aquela peça que, na verdade, o Bert Helling bem diz, que o Bert Helling, ele era um amante das ovelhas, um dos textos das ovelhas negras, né? Um dos textos mais bonitos do Bert Helling, na minha opinião, é o das ovelhas negras. Eu vou repostá-lo aqui, que eu já postei ele há um tempo atrás. É o que ele fala das ovelhas negras. Por quê? Porque as ovelhas negras, com a sua inquietude, né, de seguir o bando, ela resolve dar a volta pelo outro lado, pra ver onde é que vai dar. Entende? Como diz a canção do Baia, ela só quer dar a volta pro outro lado pra ver o que tá rolando. Entende? E quando ela faz isso, ela evolui o sistema. Entende? Porque o sistema sai, vamos dizer assim, daqueles valores, ainda que seja compulsoriamente, né, sem querer, vai precisar sair daqueles valores para agregar a ovelha. Entende? Porque o pastoreiro não quer que a ovelha se perca, né? Não quer. Ele quer que a ovelha volte. E para isso, a melhor forma, a forma mais inteligente é que ele flexibilize dentro do sistema familiar os valores, porque aquela ovelha, ela não vai seguir os valores que já existiam. Ela vai trazer valores novos, ela vai inovar, ela vai evoluir. Só que como toda e qualquer evolução, inovação, mudança, pensa, é um embate. É um embate para nossa zona de conforto, é um embate para os nossos valores morais e sociais e culturais e blablazais que já estão ali petrificados e que de alguma forma nos conduziram, nos trouxeram insegurança até aqui. Se você quer saber mais dessa inteligência sobre valores, tá lá na nossa comunidade, porque foram as nossas últimas aulas. Quando a gente estudou sobre ditados populares, que foi a nossa aula 9 e 10, eu tive que fazer 2 de tantos ditados populares que eram, a gente percebeu ali, né, pessoal, que na verdade esses ditados familiares, eles representam valores do clã. E que muito embora esses valores sejam fortes e nós nos vinculemos a eles, porque eles possibilitaram que a vida chegasse até aqui no clã, muitas vezes nós nos perdemos na defesa desses valores e começamos a excluir vidas
Literalmente, pessoas que não coadunam com aqueles valores. Foi isso que a gente falou lá. Então, qual que é a tendência, unfortunately, infelizmente, das famílias? Muitas vezes, as ovelhas negras são, de fato, excluídas do clã. E muitas vezes, elas compactuam com isso na alma, se excluindo. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o clã, muitas vezes, exclui a ovelha, porque a ovelha não segue aqueles valores. E aí vem aquela máxima que eu, particularmente, eu vou falar com todo o julgamento do mundo. Eu, vocês que não gostam, eu que não gosto de julgar, que eu falo pra vocês 1000 vezes pra julgar, eu julgo esse ditado do fundo da minha alma, porque ele tem uma perspectiva direta com uma história na minha adolescência, que é retirar a maçã podre, porque a maçã podre vai empodrecer as outras. Entende? Nem sempre é a maçã podre. Nem sempre a maçã está podre, ela é diferente. Muitas vezes a maçã ela é diferente. E essa diferença, ela vem para evoluir. Por exemplo, você vai evoluir com algo igual a você? Dificilmente. Entende? A energia se expande. Lembra de física. Lembra de física. Quando elas são iguais? Elas só expandem quando são diferentes. Lembra lá dos opostos se atraírem. Lembra da física. Entende? É assim que há evolução. Tem que vir a diferença. Mas a diferença acomoda para algo que estava tão perpetuado, tão bonitinho e limpinho e branco, que nem todas as ovelhinhas brancas. Entende? Então o destino da ovelha negra é um destino definidor dos sistemas familiares. Ele sempre vai estar lá. Não haverá sistema sem ovelha. Sem esse arquétipo, sem essa representatividade. Vocês conseguem sentir o que uma ovelha significa? O que uma ovelha traz para o inconsciente coletivo, uma ovelha negra? Compreende? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Algumas dinâmicas sistêmicas representadas por verdadeiros arquétipos sistêmicos, tá? Que é o nome que eu tô colocando aqui, para trazer dinâmicas, percepções e emaranhamentos sistêmicos muito profundos. Eu estou dizendo para vocês, todo clã tem uma ovelha. Todo clã tem uma ovelha. O que nós precisamos trabalhar aqui, o que a postura sistêmica nos propõe, muito além do que propriamente só o processo da constelação familiar, como eu vivo dizendo para vocês aqui, o mais precioso da constelação familiar não é a constelação como se o processo, os bonequinhos, o grupo. Aquilo é extremamente importante. Extremamente importante, mas para mim o mais importante é a filosofia, é a postura por trás dela, entende? É isso que nós estamos nos conectando aqui. Como que eu faço para viver se eu identificar que eu sou ovelha negra? Entende? Se eu identificar que eu excluo uma ovelha negra dentro do meu sistema, como que eu faço para viver? Aí entra a postura, porque é isso que define se existe, entende? Se é real. Eu vou precisar lidar com aquilo e não excluir. E nós aprendemos a excluir na história da humanidade. Nós aprendemos a fazer essa exclusão. E acabamos por acreditar que ela seja até natural, mas ela não é. Porque a lei natural é pertencimento. É a primeira das 3 leis do amor, que são leis naturais. Elas não foram inventadas pelo Bert Hellinger. Ele só, que foi o criador das constelações, ele só as observou. Ele deu nome a elas. É a primeira. Ninguém despertence. Não tem essa opção. Não dá para fazer isso. Isso não é uma escolha. Nós precisamos entender. Só que nós somos acostumados, ensinados, aprendemos a excluir. Na tentativa de retirar a maçã podre, tudo vai ficar bem. Não fica. Não fica. Vai vir outra pessoa para repetir a ovelha negra. Compreende? Isso que a constelação familiar nos mostra, me mostra todos os dias aqui, atendendo.